Colossenses capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Colossenses 2, do versículo 1 até o versículo 5. Veja o que diz, Colossenses 2, do 1 ao 5. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Na semana passada eu expliquei para vocês a Colossenses 2:1 e nós fizemos essa introdução do capítulo. E eu disse algumas coisas para vocês que estão aí mostradas, que são mostradas no versículo 1 de Colossenses 2. E eu disse para vocês que a expressão que Paulo usa, lutando, é a mesma expressão que ele usa no finalzinho do capítulo 1. Ok? E disse também que uma das formas de Paulo lutar pela igreja, elas são mostradas de pelo menos 3 maneiras, né? Paulo, ele estava preso em Roma, então ele lutava na propagação do evangelho, ainda preso, porque a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar. E em Atos nós lemos que ele pregava ali livremente a quem se dirigia até ele. Inclusive foi nessa mesma prisão que Epáfras foi visitá-lo. Eu disse também que uma das formas de Paulo lutar pela igreja era através de suas cartas. Estando preso em Roma que ele pregou, que ele escreveu 4 cartas, ok? Que são as ditas cartas da prisão. E uma outra forma que Paulo tinha de lutar em favor da igreja, dos seus leitores, era por meio da oração. E eu fiz uma menção de Colossenses 4, onde ele usa também a expressão lutando, fazendo referência ao ato de Epáfras de orar pela igreja. E Paulo diz, olha, eu sou testemunha aqui que Epáfras também luta em oração por vocês. Então é muito provável que essa expressão lutando, que nós vemos no versículo 1 do capítulo 2 de Colossenses, diga respeito a esse ato dele lutar em oração. E eu disse também que orar pelos irmãos, orar enfim, por qualquer razão que seja, é realmente uma luta. E Paulo, então, se dedicava em oração pela igreja de Colossos, pela igreja de Laodiceia, e como nós vemos também no capítulo 4, ele orava em favor da igreja de Hierápolis, ok? Eram 3 igrejas muito, muito próximas uma das outras. E essa carta de Colossenses, ela é uma carta circular, ou seja, ela deveria circular entre os laodicenses e provavelmente também entre a igreja de Hierápolis. Nós encerramos então o capítulo 2, e só recordando vocês, eu fiz uma pergunta que nós deveríamos responder logo quando nós começamos a estudar o versículo 1 de Colossenses, que era o seguinte. Notem que Paulo, ele inicia o versículo 1 dizendo o seguinte: quero que saibam, ok? Quero que saibam o tanto que estou lutando por vocês. E aí eu fiz o seguinte questionamento. Será que Paulo, a exemplo, ou mau exemplo dos fariseus da época de Jesus, ele estava querendo chamar a atenção para si? Ele estava querendo se mostrar uma pessoa piedosa e com isso se autopromover? Embora a resposta seja óbvia, nós devemos responder essa pergunta com base no nosso estudo que vamos fazer aqui. Ok? Então nós devemos, com base no que nós vamos estudar especificamente hoje, saber se Paulo está querendo se autopromover ou se existe uma razão nobre por trás dessa sinalização que ele faz, dizendo que está orando pela igreja.
porque à primeira vista, se nós ignorarmos todo o contexto, pode parecer que Paulo está querendo se autopromover. Olha, eu quero que vocês saibam o tanto que luto por vocês, o quanto me esforço, o quanto eu sofro. E no versículo 29 do capítulo 1, ele diz o tanto que eu agonizo, que essa a palavrinha que ele usa lá nos remete para a ideia de agonizar. Será que Paulo então está querendo se promover? Olha, como eu estou abatido por causa de vocês. Então nós veremos hoje a resposta disso tudo, ok? Muito bem, eu quero recordá-los da nossa mensagem central, de que o ministro do Evangelho nutre propósitos específicos para a igreja. E nós vemos que Paulo, ele nutre esses 3 propósitos específicos para a igreja, e o primeiro é o propósito de promover encorajamento, que o Isaac vai projetar ali. O início do versículo diz o seguinte: esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações. Aí estou me referindo ao versículo 2. E algo muito interessante aqui, meus irmãos, se vocês olharem Efésios 3, versículo 16 até o 19, na verdade todo o capítulo 3 de Efésios parece fazer aí parece ser um paralelo entre o texto que nós estamos estudando e Efésios 3. Olha o que diz Efésios 3, do 16 até o 19. Diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, Colossenses, versículo 2, olha que interessante que diz. Apenas para vocês notarem esse paralelo que existe entre os dois textos, embora tenha sido escrito para igrejas diferentes, né? Olha o que diz, versículo 2: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E aí o texto continua e vocês podem perceber aí que existe uma espécie de paralelo entre Efésios 3 e Colossenses 2. Isso é muito interessante, porque isso joga luz para aquela nossa ideia que aponta para o esforço de Paulo como algo voltado para a oração. E algo muito interessante aqui, meus irmãos, notar, apenas um parênteses antes de eu continuar aqui a exposição, é que Paulo dá uma ênfase muito grande na questão da oração. Nós vemos isso nas suas cartas da prisão, isso vemos agora em Efésios. Colossenses 1, a partir do versículo 9, ele fala também da sua oração, da sua súplica em favor dos colossenses, e ele elenca ali os motivos da sua oração. E mais uma vez aqui, agora no capítulo 2, Paulo repete, dando ênfase aí a essa questão da oração. Novamente, parece que Paulo está orando, ou querendo evidenciar que continua se esforçando em oração em favor dos colossenses. E esse é um traço distintivo dos ministros de Deus, do ministro do Evangelho. Não há como desassociar oração de conhecimento. Eu não posso somente orar, porque a impressão que dá é que isso vai gerar uma espécie de algo místico, porque desassociar a oração de prática e de conhecimento da verdade é incompatível. Eu também não posso só estudar sem orar a Deus e sem suplicar a Deus que Ele me ajude a colocar tudo aquilo em prática, enfim. Então, essa vida de oração somada ao conhecimento da verdade é um traço distintivo do ministro do Evangelho, mas aí, meus irmãos, mais uma vez, quando eu digo que é um traço distintivo do ministro do Evangelho, eu não estou querendo dizer com isso que é algo isolado somente para o ministro. Porque todos os crentes, eles devem se aprofundar no conhecimento da verdade, nós veremos isso, e também devem orar, ok? Devem lutar e suplicar a Deus, se dedicar em oração. Muito bem. Fechando parênteses então, o início do versículo 2 de Colossenses 2 diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Notem que no versículo 1 ele fala acerca da luta que ele tinha, que ele travava
com relação aos seus leitores. E no versículo 2, novamente ele fala, e eu me esforço, ele luta e se esforça. Essas palavrinhas que são similares, ou que pelo menos remetem para a mesma ideia, devem nos chamar a atenção, porque Paulo ele está ali dedicado, empenhado de maneira intensa. Ele fala, estou lutando e eu me esforço para isso. Ok? E ele continua, para que sejam fortalecidos em seus corações. A palavra fortalecidos aqui, meus irmãos, ela pode ter 3 significados: encorajar, confortar e consolar. E na semana passada, caso vocês tenham anotado, vocês vão perceber aí que eu troquei o verbo consolar por encorajar. Embora seja o mesmo significado, eu entendi que colocando essa palavra encorajar vai transmitir melhor a ideia que o texto está apontando aqui. Então, essa palavrinha traduzida por fortalecidos em Colossenses 2, ela também pode ser traduzida por encorajar, confortar, inclusive consolar. Ok? Não está errado. No entanto, a palavra encorajamento, eu acredito que vai deixar mais claro a ideia do apóstolo Paulo quando ele escreveu aqui. Muito bem, e a pergunta que nós devemos fazer é por que Paulo ora para que os seus leitores fossem fortalecidos? Parece que Paulo aqui tinha uma grande preocupação com relação a isso. Não devemos perder de vista o contexto em que a igreja de Colossos estava inserida. Não somente a igreja de Colossos, mas todas essas 3 igrejas que eu mencionei para vocês aqui, de Laodiceia e de Hierápolis também. Era um contexto onde eles estavam sendo atacados por falsos ensinamentos. Falsos mestres estavam empenhados em contagiá-los, ok, com uma falsa doutrina, a heresia de Colossos. E nós dizemos isso aqui de maneira muito repetida. Então era muito fácil que os leitores de Paulo se sentissem enfraquecidos diante desses ataques, diante dessas pressões todas. E Paulo parece que realmente tem uma preocupação com relação a isso. Sobretudo, quando vocês olham aí o versículo 11 do capítulo 1, olha o que Paulo diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Aqui faz parte ainda daquela primeira oração de Paulo, ok? Colossenses 1, a partir do versículo 9. Então, Paulo ora para que eles sejam fortalecidos aqui no versículo 11, e mais uma vez, ele diz agora no versículo 2 que ora para que eles sejam fortalecidos. Vocês lembram que eu disse para vocês que palavras repetidas devem gerar a nós um ponto de atenção? Paulo realmente estava muito preocupado com isso. Olha o que ele diz no finalzinho do texto aí de Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que ele diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa comigo. E aí notem, e para que ele fortaleça os seus corações. Mais uma vez aqui, Paulo demonstrando sua preocupação com a questão do fortalecimento da igreja de Colossos e das outras igrejas também. E isso deve nos chamar a atenção. Paulo estava realmente muito preocupado com isso. E em Efésios também, e aqui interessante, parece que Tíquico ele tem uma função especial. Ok? Porque em Colossenses nós vemos que Tíquico é enviado aos Colossenses para dar notícias de Paulo e para fortalecer o coração dos irmãos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 21 ao 22, olha quem aparece novamente: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual a minha situação e o que estou fazendo. Envio a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Mais uma vez aqui Paulo enviando Tíquico, e aí interessante isso, parece que Tíquico tinha uma missão especial, né? De levar notícias de Paulo e também fortalecer o coração daqueles irmãos que estavam sendo de maneira tão
aterrorizante, atacado pelos falsos mestres. Irmãos, eu me lembro bem de um pastor que eu conheci, que ele muito semelhante à insinuação que nós vemos em Colossenses. Que insinuação é essa? De que os irmãos estavam sendo atacados e poderiam se sentir desanimados, eles poderiam se sentir desencorajados. E aí, isso, meus irmãos, o desencorajamento, a falta de coragem, de disposição, poderia enfraquecer aquela igreja, e com isso, com esse enfraquecimento, a igreja poderia acabar. Era uma igreja jovem, era uma igreja que estava iniciando, dando seus primeiros passos, e ela poderia muito bem, diante do desânimo, frente aos ataques, ela simplesmente poderia acabar, ela poderia ruir. E eu lembro bem de um pastor que eu conheci alguns anos atrás, que ele iniciou seu ministério com muito ânimo, com muita força e com muito empenho. Eu lembro até hoje desse irmão. Ele era muito animado, ele se sentia muito encorajado diante de todos os desafios que ele tinha ali. Uma igreja pequena, uma igreja sem muito apoio, sobretudo apoio financeiro, teológico então nem se fala. Mas ele estava muito animado, muito animado. Mas à medida que o tempo foi passando, isso não chegou a durar anos, mas à medida que os meses foram passando, aquele pastor que era tão forte e tão entusiasmado com o ministério, ele começou a se sentir fraco, desanimado. As lutas do ministério, os desafios do ministério, fez com que ele se tornasse uma pessoa desanimada, e isso era muito perceptível. Eu lembro que eu o via lá na igreja, pregando e tudo mais, e ele já não era mais aquele homem vigoroso e forte e disposto. Isso tudo porque, diante das dificuldades do ministério, ele acabou se sentindo dessa forma. Não demorou muito, e esse irmão ele teve um problema de saúde, uma doença que foi a gota d'água para ele. E aí ele decidiu abandonar o ministério e se afastar do pastorado. Ele não se desviou da igreja, enfim, mas ele decidiu abrir mão do ministério. Aí passaram-se mais algum tempo, mais alguns anos, e eu encontrei esse irmão novamente. Ele estava se recuperando de um procedimento médico que ele havia sido submetido, mas ele ainda continuava desanimado e sem coragem. Aquele irmão tão forte, tão disposto, tão entusiasmado, ele era agora alguém que, mesmo depois de anos de ter passado por aquilo tudo, ele continuava fraco, desencorajado. E eu lembro que eu perguntei para ele, falei, e aí, tem interesse em voltar para o ministério? Ele falou, não, Robson, isso não é para mim. Com aquele ar de peso, de desânimo e tudo mais. Meus irmãos, isso pode acontecer com os pastores, isso pode acontecer com qualquer um. E isso poderia acontecer com a igreja de Colossos. E é por isso que Paulo orava para que eles fossem fortalecidos. E notem aqui que existe um aspecto, como que eu posso dizer? Um aspecto teórico ou espiritual, né? Que Paulo diz, olha, eu estou orando por vocês. Mas Paulo também envia Tíquico. Paulo ora para que eles sejam fortalecidos, mas lembre-se, Paulo estava ali em luta pela igreja de Colossos. E ele fala, eu não me contento somente em orar. Não que orar não seja suficiente, enfim. Mas eu imagino Paulo, enquanto ditava essa carta, talvez num espaço pequeno, e aqui eu estou divagando, num espaço pequeno, enquanto ele andava de um lado para o outro, ditando a sua carta, ele falava assim, olha, diga a eles que eu estou lutando para que eles sejam fortalecidos em seus corações. E não é só isso. Eu estou enviando Tíquico também. Diga aí, escreva aí, eu estou enviando Tíquico para que Tíquico fortaleça o coração dessa amada igreja. Paulo estava muito preocupado com isso, e existe então essa dimensão espiritual, digamos assim, que é essa disposição de Paulo em orar pela igreja de Colossos e pedir que eles fossem fortalecidos, mas também existe uma dimensão prática. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que somado à oração de Paulo, ele não se contenta com isso e fala assim, olha, eu estou enviando Tíquico também.
eu estou enviando Tíquico para que eles sejam fortalecidos por meio do ministério desse amado irmão, esse ministro do Evangelho. É assim que Tíquico também é chamado, assim como Epáfras. Então, meus irmãos, Paulo tinha razões de sobra para orar e para se esforçar em favor daquela igreja no que diz respeito ao fortalecimento. Eles tinham que ser fortalecidos, porque diante dos ataques eles poderiam se sentir enfraquecidos, desmotivados ou desencorajados. E diante de grandes dificuldades, é assim que nos sentimos, não é mesmo? Quando nós olhamos, nem todo profissional se sente encorajado com novos desafios, sobretudo quando ele é, por exemplo, ele está inserido num contexto, por exemplo, onde não tem apoio. Nenhuma dona de casa se sente muito feliz quando olha para casa e vê aquela bagunça em casa e fala, meu Deus, que desorganização, que desânimo. Ter que arrumar isso aqui todo dia, principalmente quando se tem filhos, né? Todo dia tem que arrumar, e a pessoa se sente desanimada. Quanto mais, meus irmãos, se nós nos desanimamos com essas coisas, entre aspas, corriqueiras da vida, imagine só uma igreja que o tempo todo é atacada, o tempo todo recebe insinuações de falsos mestres, querendo tirar deles o foco em Cristo Jesus. Porque a heresia de Colossos, ela buscava exatamente isso, tirar o foco daquilo que era essencial, o conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que nós vemos em Colossenses tanta ênfase na questão da divindade de Cristo. Nele está escondido toda a plenitude de Deus. E nós vemos isso desde o começo da carta, Paulo dando ênfase em quem Cristo é. Em quem Cristo é. A igreja de Colossos era atacada por falsos mestres, e esses falsos mestres queriam ofuscar o entendimento acerca de Cristo. E diante desses ataques, a igreja precisava ser fortalecida. Mas o ministro do Evangelho, meus irmãos, ele não deve nutrir apenas o propósito de fortalecer a igreja. O próximo ponto aí, vocês vão ver que o ministro do Evangelho ele deve também nutrir o propósito de promover união. Continuando o nosso texto aí, ele diz, estejam unidos em amor. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor. O propósito de Paulo, então, explicitado aí por meio dos seus esforços, era promover união entre seus leitores, e ele ora a Deus, então, suplicando isso. Mais uma vez, frente aos ataques dos falsos mestres, frente às vãs filosofias de sua época, que tentavam influenciar os seus leitores, os irmãos deveriam estar unidos. Unidos. Olha o que diz no versículo 18 até o versículo 19, do capítulo 2 mesmo de Colossenses. Olha o que ele diz. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. Vou começar novamente. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Olha só o perfil dessas pessoas. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, irmãos, essa união, Paulo tinha convicção disso. Essa união entre os crentes, entre os leitores, entre o corpo de Cristo, era fundamental para que eles fossem protegidos dos falsos ensinos. E parece que aqueles que não estavam, com base nesse texto que nós acabamos de ler, aqueles que não estavam unidos à cabeça, ok? A partir do qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos, ou pelos seus membros, parece que quem não faz parte disso, quem não está unido no corpo de Cristo, está muito propenso a pronunciar e viver heresias e se dedicar a elas. Notem, mais uma vez, versículo 18. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, e se vocês lerem desde o comecinho, versículo 16 ali, vocês vão ver que Paulo está realmente
combatendo os falsos ensinos daqueles homens. E ele continua: tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhoso ou orgulhosa. E aí ele diz, trata-se de alguém que não está no corpo. Então a pessoa que não está unida ao corpo de Cristo, ela está propensa a cometer uma série de erros. E aqui eu me lembro de uma... E aqui é inevitável para mim. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu me lembrava daquelas cenas de guerra que nós vemos, por exemplo, em Troia. Todo mundo aqui assistiu Troia? Vocês lembram que quando aqueles homens eles entram em ação, eles tinham uma formação, que eles se fechavam com seus escudos ali, unidos, e parecia que nada afetava eles ali. Estavam protegidos contra as flechas, contra todo tipo de ataque. E essa é a imagem que me vem na cabeça. Eu me lembro também daquele filme O Gladiador, quando ele está ali na arena e ele consegue de alguma maneira conduzir aquelas pessoas ali que estavam lutando com ele a manter uma formação. E eles mantinham aquela formação, e quem estava ali naquela formação era de alguma forma protegido, era de alguma forma resguardado. E é exatamente essa imagem que eu não consigo tirar da minha cabeça quando eu olho para esse texto. Os irmãos deviam estar unidos. E não uma união, meus irmãos, que se dá por meio de um interesse no que alguém pode me oferecer alguma coisa, enfim. Não é esse tipo de união que ela é motivada por interesses egoístas. Nós vemos muitas reuniões e uniões onde, na verdade, o que nós temos ali é um interesse egoísta. Então eu me aproximo do Isaac, por exemplo, por causa das coisas que ele pode me oferecer. Então, o Isaac é meu irmãozão. Mas ele não é meu irmãozão porque eu o amo em Cristo Jesus. Ele é meu irmãozão, sei lá, porque ele pode me beneficiar com quem ele é ou com as coisas que ele tem para me oferecer. Não é essa a ideia. Paulo diz, continuando aí, olha o que ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor. E quando nós dizemos uma união que é pautada pelo amor, nós devemos desfazer da nossa cabeça qualquer tipo de união mundana. Essa união aqui é uma união onde um se dá pelo outro sem esperar nada em troca. Ok? É essa união, por exemplo, que faz o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ok? É essa união, é sobre esse fundamento que deve haver a união. Vocês lembram que eu disse para vocês que o que motivava Paulo a fazer tudo que ele fazia, ou tudo que ele faz, todo o esforço, enfim, tudo, era motivado por amor à igreja. Eu disse para vocês também que esse amor à igreja, ele só era possível por causa do amor que Paulo tinha por Cristo. Porque, meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, olha, estejam unidos em amor, nós não podemos pensar que esse amor ele pode ser desassociado do que nós entendemos ser Cristo. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. Se eu disser, eu vou repetir, na verdade eu disse isso aqui na semana passada. Se eu me dedico em amor pela minha esposa, sem que isso seja motivado pelo amor que eu tenho a Cristo, o meu amor por minha esposa pode ser um amor idólatra. Se eu amo o meu filho e desassocio esse amor pelo meu filho, né, do meu amor que eu tenho por Cristo, esse amor que eu tenho pelo meu filho pode ser um amor idólatra. Se o ministro do Evangelho se diz encorajado em amar a igreja de Cristo e promover união, que é o que nós vemos aqui, e isso tudo não é resultado do amor que ele tem por Cristo, ele pode ser um idólatra, mesmo sendo um pastor evangélico. Então, o que nós vemos muito, muito mesmo hoje em dia, é uma série de pessoas que dizem amar a igreja, que dizem amar as pessoas que estão no seu ciclo de relacionamento, mas, na verdade, embora seja algo tão nobre e algo que pareça tão bonito, isso pode ser o gesto de idolatria. Isso é muito sério, meus irmãos. Então nós devemos sim estar unidos em amor, mas não um amor que tem um fim em si mesmo, é um amor que é resultado do amor que nós temos por Cristo Jesus. Tudo bem? E isso vai fazer muita diferença
quando nós pensamos aqui em aspectos de amor no texto de Colossenses 2. Estejam unidos em amor, mas que esse amor seja resultado do amor que vocês têm por Cristo. É Ele que planta e que dá uma dimensão correta acerca de como eu devo amar meus irmãos, minha esposa e tudo, absolutamente tudo. Ok? Muito bem, meus irmãos. A carta, então, de Colossenses, ela traz para a gente verdades muito, muito bonitas, não é mesmo? Paulo, então, queria encorajar os seus irmãos a estarem unidos. Irmãos, só mais uma ênfase aqui, algo que eu preciso mencionar, é que uma igreja dividida, onde não há respeito, amor, cooperação, preocupação com a edificação do corpo, ela é convidativa para toda espécie de desvios morais e doutrinários. Uma igreja que não está unida, ela está indefesa contra todo tipo de ataque. Pensem aí na ilustração que eu fiz dos guerreiros lá de Troia. Aqueles que não estavam em formação, eles eram afetados. Se aquela formação não fosse bem montada, ela poderia ser facilmente, aqueles homens poderiam ser facilmente atacados e poderiam ali sofrer as consequências da sua falta de união, da sua falta de formação. Quando nós pensamos nessa questão de união, meus irmãos, é importante também que nós pensemos no texto de Colossenses 3, versículo 17. Olha o que diz. Eu vou ler aqui mais uma vez o capítulo 3 e versículo 17 de Efésios, que diz o seguinte: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente, perceba o aspecto aqui de unidade, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então notem que uma coisa vai se encaixando com a outra aqui nessa oração de Paulo. Então Paulo, ele ora para que eles fossem fortalecidos, e fortalecidos eles se unissem em amor, e essa união em amor deveria resultar em algo muito importante para a igreja, que vai ser o nosso próximo tópico aqui, que é o conhecimento. Então, uma igreja bem ajustada, uma igreja fortalecida, uma igreja que se une, ela também é uma igreja que promove conhecimento dos mistérios de Deus, que é Cristo. Então, o ministro do Evangelho, ele tem também esse propósito, de nutrir ou de promover o conhecimento dos mistérios de Deus. Irmãos, pensem aqui no texto de 1 Coríntios 12. Abra lá, 1 Coríntios 12. Coríntios 12. Do versículo 12 até o versículo 27, nós temos algo muito bonito aqui, uma ilustração muito bonita de como se dá a dinâmica da igreja. Então eu quero fazer uma pequena transição aqui do segundo ponto da minha exposição, que é da união, para a questão de promover o conhecimento. Notem, meus irmãos, eu não quero cansá-los, mas eu acho que esse texto de 1 Coríntios 12 é tão importante para nós que eu gostaria de lê-lo, do versículo 12 até o versículo 27. Tá? Olha o que diz. Versículo 12. Estou com oro na cabeça aqui, né? Tanta oração. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Olha só que interessante isso. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Irmãos, esse é o retrato da igreja. Acho que todo pastor, todo membro gostaria de fazer parte de uma igreja dessa, que tem uma percepção dessa acerca do seu papel na igreja. A igreja é como um corpo. Nós não devemos olhar para determinados irmãos e dizer, eu não preciso de você. Eu preciso de todos os irmãos. E todos os irmãos precisam de mim. Essa mentalidade de que eu não faço diferença nenhuma, eu não tenho importância, essa mentalidade de autocomiseração não se encaixa com a compreensão acerca do que é o corpo de Cristo. Notem, Paulo diz aqui que todos nós somos um corpo e que cada membro tem uma função especial. E essa função especial, ela visa a edificação do corpo. Isso é fantástico, meus irmãos, porque isso tira de nós a ideia de que a igreja é só um clube. A igreja não é um clube. Eu não faço parte de uma igreja apenas para me alimentar das pregações ou me deleitar nos louvores. Eu faço parte de uma igreja para contribuir com a edificação do corpo. E a edificação do corpo, meus irmãos, ela se dá de várias formas. Entre elas, por meio do conhecimento. Então, Paulo e o ministro do Evangelho, especificamente aqui o ministro do Evangelho, deve, a exemplo de Paulo, nutrir o propósito de promover o conhecimento dos mistérios de Deus, que é Cristo. Olha o que diz a continuação do nosso texto. E alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A carta aos Colossenses, meus irmãos, vocês vão perceber isso, ela é repleta de menções acerca do conhecimento da verdade e acerca da sabedoria. Nós vemos isso em Colossenses 1:9, versículo 25, versículo 28. Nós vemos isso em Colossenses 3,16, olha o que diz. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Só uma ênfase aqui. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, mas não só isso. Que vocês sejam habitados pelo pleno conhecimento de Cristo, mas não só isso. Olha o que ele diz na continuação. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, a carta aos Colossenses, ela é recheada disso. Ela é recheada de menções acerca do conhecimento e da sabedoria. E, meus irmãos, isso não é sem propósito. Vocês lembram que a heresia de Colossos, ela dizia possuir um conhecimento especial, um conhecimento espiritual que estava acima da média? Vocês lembram disso? Paulo queria atacar esses ensinos. E é por isso que ele faz tanta menção de sabedoria, de conhecimento, faz tanta menção da verdade. Ele queria combater isso.
A carta aos Colossenses, meus queridos, ela é muito atual. Ela é muito atual. Eu já disse aqui em outras ocasiões, o Isaac também, que hoje nós também lidamos com essa questão de alguns irmãos, ou talvez não irmãos, apregoarem para si um conhecimento especial. Eles dizem, olha, Deus mandou falar, Deus mandou te dizer. E aí dizem o que é um conhecimento que só ela tem. E eles dizem, eis que te digo, querendo demonstrar com isso que é Deus que diz, né? Então, eis que te digo, como se Deus estivesse falando por meio dela uma coisa que ninguém sabe. E o que é uma coisa que ninguém sabe? Por exemplo, que você quer ter um carro novo. Essas são as profecias dos nossos dias, né? Deus manda te dizer, Deus está me dizendo aqui, eu estou recebendo um conhecimento especial, e Deus está me dizendo que tem alguém aqui com dor de cabeça. Deus está me dizendo aqui, enfim, aí vem uma série de bobagens, uma série de coisas. A carta aos Colossenses ela é muito atual, meus irmãos, porque assim como os colossenses tinham que lutar com a falsa verdade, existe isso? Falsa verdade? É uma mentira, né? Assim como os colossenses tinham que lutar com a mentira, nós também temos que lutar com isso. E isso só é possível, meus irmãos, por meio do conhecimento da verdade. E à medida que nós conhecemos a verdade, nós não devemos retê-la, nós devemos disseminá-las. É isso que nós vemos em Colossenses 3, versículo 16. Outra coisa muito importante, meus irmãos, é que o conhecimento, ele é quem nos dá base para ter uma vida digna do Senhor. Vocês lembram do capítulo 1? Naquela oração de Paulo, ora para que vocês sejam plenos do conhecimento, a fim de que vocês tenham uma vida digna do Senhor. Então, a vida digna do Senhor, ou viver conforme aquilo que Deus quer, ou de forma como Deus quer que vivamos, só é possível a partir do conhecimento da verdade. E é por isso, então, que Paulo não ora somente para encorajar os irmãos, para que os irmãos sejam encorajados. Ele também não ora somente para que eles estejam unidos. Ele quer que eles sejam encorajados, quer que eles estejam unidos, e dentro dessa esfera de encorajamento e união, que haja uma promoção do conhecimento da verdade. Porque ele sabia, Paulo tinha consciência disso, que somente o conhecimento da verdade podia libertá-los da mentira e podia fazer com que eles vivessem uma vida digna do Senhor. E Paulo se preocupava muito com isso, meus irmãos. Não é sem razão que ele faz essas menções de maneira tão insistente. Dá uma olhada aí, por gentileza, no versículo 22 até o versículo 23 de Colossenses 2. Olha como o conhecimento da verdade ele é um distintivo na vida dos crentes. Versículo 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Paulo aqui atacando, né, os falsos ensinos e as práticas que os hereges estimulavam seus leitores a terem. E aí Paulo diz, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. E aí poderíamos acrescentar, não na verdade. Isso aqui, tudo que eles estão ensinando, é baseado no conhecimento humano, não na verdade. E aí ele continua, versículo 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então esse conhecimento, esse falso conhecimento, ou essa mentira, ela pode até ter uma aparência de piedade, mas ela não produz uma vida digna do Senhor. Ela não refreia os impulsos da carne. Eu lembro que uma vez, quando eu era um pré-adolescente, isso faz muito pouco tempo, brincadeira, faz bastante tempo. Eu lembro que eu fui ajudar um parente a erguer um muro. Imagina só, eu erguendo um muro. Muito bem. E eu fui lá com toda a boa vontade e decidi ajudar aquele parente a erguer o muro. E eu comecei a empilhar os blocos. Eu sabia que era necessário bloco e cimento. E eu fui empilhando os blocos. E, sinceramente, chegou num ponto, enquanto eu estava trabalhando, que eu falei, eu estou fazendo um bom trabalho. Porque eu estava
colocando a massa, empilhando os blocos, e estava ali, pelo menos esteticamente, ficando reto. É isso que nós queremos, isso que nós esperamos de uma parede, que ela fique reta. Até que alguém passando na rua diz o seguinte: esse muro vai cair. A qualquer momento esse muro vai cair. E aí eu disse: por quê? Por que esse muro vai cair? Olha a estética do muro. Olha como esse muro está alinhado, bonito. Aí a pessoa disse: Robson, esse muro não tem amarração. O que eu fiz? Eu fui empilhando exatamente um bloco em cima do outro. E eu não fiz o que os pedreiros chamam de amarração. Eu não fiz assim, sabe aquela disposição dos blocos onde eles não ficam exatamente alinhados, mas eles são amarrados. E eu não fiz isso. Meus irmãos, essa é a vida de quem tem um conhecimento humano. Pode até parecer bonito, como o meu muro, mas isso não é sustentável. Isso não tem valor nenhum para viver uma vida digna do Senhor. O meu muro ele ia cair a qualquer momento. E eu tive que desfazer aquele castelo de cartas, aquele muro sem sustentação. Era bonito, mas não se sustentava. E é isso aqui que Paulo ele contesta. É isso que Paulo diz aqui. Olha, a prática deles pode até parecer algo bonito. Tem até aparência de sabedoria. Está alinhado. É esteticamente bonito. Essa sua pretensa religiosidade, ela é bonita. Mas ela é baseada em ensinamentos humanos e não na verdade. Paulo estava preocupado com seus leitores e queria que os seus leitores estivessem arraigados no conhecimento da verdade, porque ele sabia que somente o conhecimento da verdade poderia promover no crente uma vida digna do Senhor. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Devemos nos dedicar no nosso estudo. A nossa pressupõe estudo. Eu acho muito estranho quando um crente se aproxima de mim e diz o seguinte: olha, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. O que se faz então com a Bíblia? Deus se revelou por meio desse livro. E aí a pessoa não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de... Como pode isso? Eu não consigo enxergar essa coerência. Não existe coerência. A nossa fé, meus irmãos, ela está intrinsecamente ligada ao estudo. Está intrinsecamente ligado ao aspecto de conhecimento. Ok? Porque o conhecimento é quem nos dá uma base para viver de maneira digna do Senhor. Ok? Muito bem, meus irmãos. Chegamos ao final. E chegando ao final, nós devemos agora olhar para aquela perguntinha que eu fiz no início e ver. Será que Paulo pretende se autopromover quando ele inicia o versículo 1 do capítulo 2, dizendo: quero que saibam? Os falsos mestres do tempo de Jesus, eles faziam todos aqueles gestos, e aí nós vemos isso no capítulo 6, né? Que fazia todos aqueles gestos de ofertar e de orar, e quando jejuavam, mostrava aquele aspecto carregado, pesado, para mostrar para todos que jejuavam e tudo mais. Para quê? Porque eles queriam se autopromover, eles queriam mostrar o quanto eles eram piedosos, o quanto eles eram fervorosos, o quanto eles eram espirituais. E isso era um ponto final. Eles queriam se autopromover, queriam levar vantagens disso, mas parece que essa não é a intenção de Paulo. Paulo, ele quer que os irmãos saibam que ele está lutando e se esforçando com um propósito só, ou 3 pelo menos, né? Ele queria que os irmãos fossem encorajados, ele queria que os irmãos estivessem unidos e ele queria promover conhecimento acerca de Cristo. Era por isso que Paulo estava se esforçando. E era por isso que Paulo queria que eles soubessem o quanto ele estava se esforçando e quanto ele estava lutando. Paulo orava até o esgotamento, de modo agonizante. Eu imagino o sofrimento desse irmão. Ele orava e suplicava a Deus que eles sejam fortalecidos em seus corações, que eles estejam unidos e que eles tenham pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento dos mistérios de Deus, que é Cristo.
Esse é o mistério de Deus. Muito bem, irmãos. Nós temos algumas aplicações aqui. Aplicação 1 já foi dita na semana passada, mas nós temos ainda 2 aplicações, algo simples, apenas para que os irmãos se recordem das verdades que foram ditas aqui. As dificuldades da vida, a terrível realidade da nossa sociedade e as mentiras empregadas pelas vãs filosofias do nosso tempo podem levar muitos ao desânimo. E realmente, às vezes nos sentimos enfraquecidos. Contudo, o servo de Deus não deve perder de vista 2 fatores. Deus é soberano sobre tudo, nada está fora do seu controle. Nada está fora do seu controle. E em segundo lugar, esta não é nossa pátria. Logo nós estaremos em casa. Irmãos, por que eu digo isso? Porque nós somos tentados a olhar para a nossa realidade e nos apegar tanto a ela. Nós nos abatemos tanto e nos fragilizamos tanto e perdemos de vista que Deus, ele é soberano sobre tudo, nada está fora do seu controle. Mas Robson, veja como existe uma multiplicação de falsas igrejas, veja quantas filosofias vãs, veja como as pessoas são ignorantes quanto à verdade. Robson, eu me sinto fraco. Não se sinta fraco, tudo está no controle de Deus. E mais, meus irmãos, nós devemos nos empenhar, nós devemos lutar, nós devemos nos encorajar na verdade de que essa não é a nossa pátria. Isso aqui não é... Nós não passaremos a eternidade aqui. Por isso que nós devemos lutar e nos esforçar o máximo que podemos. Por isso. Porque isso aqui vai passar, meus irmãos. Isso aqui vai passar. E seria muito bom que isso fosse agora. Não somente hoje, mas que fosse agora, nesse momento. Como eu espero isso de Deus, assim. Como eu espero isso. Muito bem. Não podemos perder de vista também que somos membros do corpo de Cristo e que devemos viver em união. Nós estamos aqui iniciando a igreja de Pinheiros, né? A IBR Pinheiros. E essa igreja, ela deve estar consciente do seu papel enquanto membro do corpo de Cristo. Nós devemos estar unidos um ao outro, sempre pensando nessa questão de edificação da igreja. Nossas relações devem ser marcadas por respeito, reciprocidade e um interesse genuíno no desenvolvimento de cada membro. Temos que estar comprometidos com a tarefa de tornar nossos irmãos mais semelhantes a Cristo. Nós não devemos, meus irmãos, nos aproximar um dos outros sem que haja em nós um interesse genuíno e verdadeiro de promover no outro conhecimento, e esse conhecimento fazer com que nossos irmãos, nossos amados irmãos, se pareçam mais com Cristo Jesus. As nossas relações devem ser marcadas por esse interesse, em formar no outro o caráter de Cristo. Porque senão, irmãos, tudo perde o sentido. Se eu me deixo levar pelas coisas desse mundo, se eu me deixo abater pela realidade teológica da nossa época, e se, estando em uma igreja, eu não tenho interesse em promover o desenvolvimento do corpo, irmãos, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Então nós devemos orar a Deus agora, pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele nos una e que Ele faça com que nós estejamos cada vez mais arraigados na verdade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade, por Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por nos ajuntar aqui nesse lugar. Nos ajuda, Senhor, a sermos encorajados por Ti, nos ajuda, Deus, a sermos fortalecidos, consolados. Somos tão atacados e bombardeados de tantas formas, Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude para que nós tenhamos uma formação correta como membros do corpo de Cristo, que estejamos unidos e que nós percebamos a importância de cada membro. Nos ajuda, Senhor, a crescermos no conhecimento da Tua verdade, porque sabemos que somente por meio dela nós temos condições de viver de modo digno do Senhor. E é isso que queremos, viver de modo digno do Senhor, Te glorificando em tudo. Suplicamos isso em nome de Jesus.